Desde o dia em que pisei pela primeira vez naquele templo da Congregação Cristã no Brasil, me lembro da presença forte e constante da irmã Piedade. Ela era o tipo de pessoa que preenchia o ambiente com sua voz mansa, sorriso doce e uma reverência que nos fazia acreditar que estávamos diante de uma mulher verdadeiramente santa. Viúva há muitos anos, sempre vestida com roupas modestas, cabelo preso com um coque perfeito, véu impecavelmente posicionado e Bíblia sempre na mão. Era impossível não notar sua presença. Ela era respeitada por todos, não apenas pelos irmãos e irmãs da igreja, mas também pelos anciãos, cooperadores e até os jovens. Sempre que alguém novo chegava, era ela que estendia a mão primeiro. A paz de Deus, dizia com ternura, e a pessoa se sentia acolhida. Lembro de uma ocasião em que um jovem chegou, com aparência simples, roupas rasgadas e semblante cansado. Muitos desviaram o olhar, mas não ela. A irmã Piedade o recebeu como se fosse um filho. Levou-o para o fundo do salão, deu um copo d'água, um abraço e palavras de consolo. Aquele rapaz voltou outras vezes. Dizem que até se batizou depois. E isso só aumentava a fama da irmã entre nós. Ela era responsável pelas obras sociais da igreja, liderava campanhas de doações, visitas a asilos, ações em comunidades carentes. A cada final de culto, a irmã Piedade estava lá na porta, com um sorriso e um convite. Temos cestas básicas para montar essa semana, irmãos. Quem puder ajudar, será bem-vindo. Era difícil dizer não. Com o tempo, ela passou a administrar também o fundo de caridade da igreja local. Os irmãos confiavam tanto nela que muitos entregavam ofertas diretamente em suas mãos. Irmã, é para aquela viúva com 5 filhos. Pode entregar. E ela respondia sempre com aquela voz doce. Com certeza, irmão. Pode deixar que será bem utilizado. E assim, ela foi se tornando uma figura quase incontestável entre nós. Era vista como uma serva leal, irrepreensível, alguém que vivia em oração. As mulheres mais novas a admiravam. Quero envelhecer como a irmã Piedade. Ouvi uma jovem dizer uma vez. Os homens a respeitavam. Os anciãos, sempre que precisavam de algo relacionado à caridade, diziam: converse com a irmã Piedade. Ela resolve. Ela parecia saber de tudo. Quem estava precisando? Quem estava doente? Quem não tinha comida em casa? Era como se tivesse olhos espirituais para enxergar a necessidade antes que a pessoa confessasse. E isso gerava ainda mais confiança em sua missão. Havia algo em seu jeito que misturava zelo, autoridade e humildade. Ou pelo menos, era o que aparentava. Eu, particularmente, sempre a considerei como um exemplo de mulher cristã. Uma vez, quando minha mãe adoeceu e ficamos sem condições de comprar remédios, foi ela quem apareceu na porta da nossa casa, com uma sacola de medicamentos e um envelope com dinheiro. Choramos juntos naquela tarde. Ela orou com minha mãe, e naquele momento eu tive certeza. Essa mulher tem uma unção diferente. Foi assim que ela foi construindo uma imagem sólida. Ano após ano, culto após culto. Ela nunca faltava, sempre na primeira fileira. Era das primeiras a chegar e das últimas a sair. Ajudava a organizar as irmãs. Orientava as mais novas sobre a forma de se vestir, de se portar no culto, de orar. O Senhor vê até o tom do nosso suspiro, irmãs. Ela dizia, com os olhos marejados. Uma vez, numa reunião de irmãs, ela compartilhou uma palavra que nunca esqueci. O coração que ajuda em segredo é o que brilha no céu. E nós, emocionadas,
Sentíamos que tínhamos ali uma verdadeira mulher de Deus. Ninguém sequer cogitava que algo pudesse estar errado. Durante a ceia do Senhor, era ela quem organizava os copos, os pães, com cuidado, com reverência. Quando os hinos entoados falavam de santidade, ela era a que mais chorava. Suas lágrimas caíam como se carregassem o peso da cruz. Aquela imagem me marcou por muitos anos. Por tudo isso, quando os primeiros rumores surgiram, foi quase impossível acreditar. Ninguém queria aceitar. Não pode ser. A irmã Piedade. Impossível. Mas ali, naquele altar tão respeitado, começaria uma revelação que abalaria não só a imagem dela, mas a fé de muitos que, como eu, colocaram a confiança nas aparências. Ainda assim, naquela fase da história, éramos apenas um rebanho guiado por aquela mulher. E como todo rebanho, estávamos cegos diante de quem considerávamos uma pastora silenciosa, uma serva fiel, uma irmã da caridade. Mal sabíamos que por trás do véu havia algo escondido. E era só o começo. Tudo parecia continuar em perfeita ordem. A irmã Piedade seguia como sempre, presente em todos os cultos, distribuindo cestas básicas, liderando reuniões de irmãs, organizando eventos beneficentes e até cuidando de crianças em dificuldade. Mas foi justamente no excesso de perfeição que o primeiro fio da dúvida se soltou. Lembro claramente de um domingo à tarde, quando estávamos preparando os alimentos para distribuir nas casas mais carentes do bairro. Uma das irmãs mais novas, chamada Rosilene, se aproximou de mim com um olhar inquieto. Irmã, você viu que a irmã Piedade voltou de viagem com um celular novo de última geração? Ela cochichou. Fiquei surpresa. Mas ela não vive dizendo que não tem nem dinheiro pro gás? Ignorei na hora. Achei que fosse fofoca. Afinal, julgar alguém por causa de um celular novo. Preferi orar e não alimentar conversas inúteis. Mas confesso, a pulga ficou atrás da orelha. Pouco tempo depois, chegou outro comentário. Um irmão cooperador, que tinha acesso ao controle financeiro do fundo de caridade, comentou que os gastos estavam meio desorganizados. Tem saques grandes que não estão batendo com as entregas. Mas pode ser erro de contabilidade. Tentou aliviar. Fiquei preocupada. Mas como confiar em rumores? Era a irmã Piedade. Não podia ser. Mas as coincidências começaram a se multiplicar. Vi, com meus próprios olhos, a irmã Piedade descer de um carro novo, um modelo que ninguém ali da igreja poderia comprar. Disfarcei a surpresa e perguntei: Irmã, carro novo? Ela respondeu com calma: Ganhei de um primo, distante. Bênção de Deus. E eu, como tantos, aceitei a explicação. Mas algo dentro de mim já não se aquietava. Em uma manhã de segunda-feira, fomos visitar uma família que tinha perdido tudo num incêndio. Tínhamos preparado um auxílio completo: cestas, roupas, um valor em dinheiro e até alguns móveis. Quando chegamos, entregamos as cestas e roupas, mas o valor em dinheiro que tinha sido anunciado sumiu. A irmã Piedade disse que preferiu guardar para outras famílias mais urgentes. Alguns aceitaram, outros estranharam, mas ninguém ousava questioná-la diretamente. Era como se ela estivesse protegida por um escudo invisível de santidade e intocabilidade. Só que, aos poucos, esse escudo começou a rachar. Uma irmã chamada Adriana, que trabalhava junto com ela nas ações sociais, veio me procurar. Tremia, com os olhos marejados. Irmã, tem algo errado. Tem doações que chegaram e nunca foram entregues. E hoje vi a irmã Piedade com uma bolsa de marca.
dessas que só se vê na televisão. Fiquei com medo de estar julgando, mas tem algo errado. Foi quando comecei a observar mais de perto. E aí, tudo começou a fazer sentido. O padrão de vida dela tinha mudado. As roupas eram discretas, sim, mas de tecidos finos. As viagens missionárias eram constantes, mas nunca havia registros das visitas. Diziam que ela ia a comunidades no sertão, mas nenhuma igreja de lá sabia de sua passagem. Descobrimos que algumas cestas básicas, entregues como ajuda da igreja, vinham com etiquetas de doações de empresas privadas. E outras irmãs começaram a notar que os produtos eram reaproveitados, como se ela tivesse desviado parte do que recebia para uso pessoal. E, por fim, um irmão que tinha feito uma doação grande, mais de R$ 5.000, ficou desconfiado quando viu a irmã Piedade num shopping, comprando um relógio de luxo. Tentou se aproximar, mas ela se esquivou. Dias depois, ele confrontou discretamente um dos anciãos, que disse que não sabia de nada. A tensão começou a crescer. A confiança que todos sentiam pela irmã Piedade começou a virar um silêncio constrangedor. Ela já não era vista com os mesmos olhos. As irmãs mais novas passaram a evitar estar sozinhas com ela. Os irmãos olhavam de canto. Os anciãos estavam divididos. Alguns ainda confiavam, outros já iniciavam discretas averiguações. Foi nesse momento que descobri uma das verdades mais duras. A irmã Piedade havia registrado o fundo de caridade em seu próprio nome. O CNPJ estava em nome dela. O controle do caixa, as contas bancárias, as compras, tudo estava centralizado sob seu CPF. Ao invés de prestar contas à igreja, ela justificava tudo como obras externas e dizia que preferia fazer tudo com discrição para não receber glória dos homens. O clima espiritual ficou pesado. Os cultos já não fluíam. Era como se algo estivesse preso no ar. A desconfiança contaminava o ambiente. E, mesmo sem acusações abertas, a máscara estava começando a escorregar. Lembro de um culto em que o hino 400 foi entoado. Eu vejo uma nuvem negra se espalhando, tentando apagar a luz. Foi impossível não sentir que Deus estava mostrando algo. A irmã Piedade, nesse dia, chorou muito. Mas pela primeira vez, suas lágrimas me pareceram diferentes. Como se chorasse por medo, não por arrependimento. Estávamos diante de uma situação delicada. Não queríamos caluniar uma irmã tão querida, mas também não podíamos mais fingir que não víamos. Os sinais estavam por toda parte. E então veio a reunião. E com ela, o começo do fim. A noite estava quente. Céu limpo. Silêncio no bairro. E o templo estava apagado. O único sinal de movimento era a luz acesa na salinha ao lado do púlpito. Aquela que só os do ministério usavam. Era lá que aconteceria a reunião. Fui chamada para estar presente como testemunha, pois eu havia alertado um dos cooperadores sobre o que vinha notando. Eu estava nervosa, de mãos suadas e coração disparado. Nunca imaginei que um dia participaria de algo tão grave dentro da casa de Deus. Quando entrei, vi o irmão presidente da comum, sentado ao centro, ladeado por 2 anciãos, um do ministério local e outro da regional. O cooperador que eu havia procurado estava do outro lado da mesa. Ao fundo, sentada em silêncio, estava ela, irmã Piedade, sem véu, com os cabelos bem presos e as mãos no colo, o rosto fechado, quase sem piscar. Vamos orar primeiro, disse o irmão ancião, e todos baixaram a cabeça. A oração foi curta, mas pesada.
Eu sentia a atmosfera tensa, como se algo invisível estivesse pairando sobre nós. Chamamos essa reunião com pesar. Começou o ancião regional. Temos recebido relatos, indícios e até documentos que apontam para desvios sérios nas verbas de caridade da nossa comum, e todos, infelizmente, convergem para o nome da irmã Piedade. Ela não reagiu, nem um tremor. Antes de qualquer acusação, queremos ouvir a irmã. Há algo que queira nos explicar? Perguntou o ancião, com voz firme, mas respeitosa. Ela suspirou. Depois de alguns segundos, falou. Eu nunca roubei ninguém. Tudo o que fiz foi para a obra. Se alguém interpretou diferente, foi porque não entende como funciona o campo missionário. O cooperador ao lado ergueu um papel. Então, por que esse recibo de compra de uma bolsa de R$ 3.800 está registrado como gastos com o evangelismo? Ela franziu a testa. Eu comprei sim, mas foi para presentear uma missionária que precisava de incentivo. E o aluguel de um apartamento de luxo no centro, pago com dinheiro da conta da assistência? Insistiu o ancião local. Esse lugar era usado para guardar os donativos em segurança. Disse ela, mas a voz já não tinha a mesma firmeza. O irmão presidente da comum pigarreou. Estava visivelmente desconfortável, como quem se sentia traído. Irmã Piedade. A senhora sempre foi uma referência. Mas esses últimos meses, tudo mudou. Há relatos de compras pessoais, viagens sem destino claro, ofertas recebidas e nunca entregues. O que está acontecendo? Ela então se calou por alguns segundos. Depois se levantou, com os olhos marejados, mas sem derramar uma lágrima. Eu cansei, disse. Passei anos fazendo tudo pela igreja. E sabe o que recebi? Gente fofoqueira, invejosa. Irmãos que me bajulam de dia e me apedrejam à noite. Então, sim, eu tirei. Mas não foi para mim. Foi para me proteger. Foi para eu sobreviver num ambiente que me sugava. O silêncio foi ensurdecedor. Está confessando então? Perguntou o ancião regional. Ela respirou fundo. Façam o que acharem justo. O ancião se levantou. Diante dessa confissão e de tantos indícios já coletados, o ministério decidiu afastar a irmã Piedade de qualquer atividade relacionada à assistência, à liderança feminina ou à administração de recursos. Foi como um soco no estômago. Mesmo depois de tudo, ouvir aquilo oficialmente doía. Era a queda de uma muralha que muitos julgavam inabalável. Ela não chorou. Apenas pegou sua bolsa, se virou e saiu da sala em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum adeus, nenhum pedido de perdão. Depois que ela saiu, ficamos em silêncio por vários minutos. O ancião se virou para mim. Irmã, agradecemos sua coragem em relatar. Foi difícil, mas necessário. Eu saí daquela sala com um aperto no peito. A irmã Piedade havia sido como uma mãe espiritual para mim durante anos. Era como ver alguém querido sendo consumido por dentro, aos poucos, até sobrar só a casca. Mas a verdade precisava ser dita. O templo é lugar de cura, não de corrupção. A caridade é expressão de amor, não moeda de vaidade. E mesmo que a dor de uma exposição assim nos dilacere, é melhor a verdade amarga do que a mentira doce. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Mas no fundo, eu sabia. Deus estava limpando o campo. E ainda que parecesse o fim para a irmã Piedade, podia ser o começo de uma restauração. O domingo seguinte à reunião com os anciãos foi o mais estranho da minha vida. Acordei cedo como de costume. Preparei meu véu. Coloquei meu vestido simples e azul, aquele que a irmã Piedade dizia combinar com minha alma mansa, e caminhei até a comum.
com o coração pesado. A irmã Piedade não estaria mais ali. Ao chegar, tudo parecia igual, mas não estava. Os sorrisos tinham um ar contido. Os cumprimentos vinham com um leve atraso. O ambiente estava carregado de algo invisível, como se todos soubessem, mas ninguém quisesse ser o primeiro a dizer. Eu me sentei no meu banco, segunda fileira à direita, onde sempre fiquei. Quando olhei para o lado, vi que o banco da frente, o da irmã Piedade, estava vazio, e pela primeira vez, aquilo não me deu paz. Deu calafrios. Algumas irmãs mais antigas pareciam abatidas, como viúvas. Outras olhavam para todos os lados, como quem procurava respostas nos olhares alheios. Uma irmã mais nova cochichou para outra. Você acha que é verdade mesmo? A outra respondeu com os olhos. Não sei, mas o fogo revela o ouro. Pregação daquele dia foi feita por um cooperador visitante. Ele não mencionou nomes, não trouxe indiretas, mas falava com uma autoridade que cortava. Há obreiros que começam bem, mas terminam mal. Há servas que foram fontes de bênção, mas permitiram que a vaidade contaminasse a fonte. E há congregações que se calam diante do erro, mas o Espírito Santo não se cala. Foi como se cada frase ecoasse direto na alma da igreja. No final do culto, durante os cumprimentos na porta, uma irmã mais velha, dessas que todos ouvem, sussurrou alto o suficiente para vários escutarem. Quem muito se exalta, cedo ou tarde, cai da escada. E assim começou a divisão. O partido do silêncio. Muitos irmãos simplesmente escolheram não comentar, não julgavam, mas também não defendiam. Era o grupo do silêncio respeitoso, do vamos orar e deixar nas mãos de Deus. Eram os que sentiam o peso da queda, mas sabiam que remexer na lama só sujava mais. Esses continuavam indo aos cultos, cumprindo seus cargos, ajudando na assistência, mas sem mencionar o nome da irmã Piedade. Era como se ela nunca tivesse existido. O partido da dor outros, principalmente as irmãs que haviam sido discipuladas por ela, estavam arrasadas. Não conseguiam aceitar. Ela me visitava todo mês quando perdi meu marido. Foi a irmã Piedade que pagou meus remédios por meses. Quando meu filho desviou, ela orava comigo toda madrugada. Para esse grupo, a queda dela não era apenas administrativa. Era uma perda afetiva, quase familiar. Elas choravam, jejuavam por restauração e acreditavam que tudo não passava de um mal-entendido ou exagero. O partido do julgamento, mas também havia outro grupo, e esse era o mais barulhento. Eu sempre desconfiei dessa santidade forçada. Aquele carro novo nunca me desceu. Usava roupa simples, mas perfume de R$ 400. Esse grupo via na queda dela uma validação para sua crítica constante. Alimentavam boatos, faziam piadas e, pior, usavam o erro dela para colocar em dúvida toda a liderança feminina da Comum. E assim, o que começou como um erro isolado virou uma rachadura na comunhão. Minha experiência, para mim, era tudo um turbilhão. Eu havia sido a testemunha principal, a que alertou, a que abriu os olhos do ministério, mas também era a irmã que, um dia, chorou no colo da irmã Piedade e ouviu dela: "Você tem um dom especial. Deus vai te usar." Me sentia partida. Não me arrependia de ter falado, mas também não me sentia em paz. Às vezes, me perguntava se poderia ter orado mais antes de agir. Se poderia ter conversado com ela diretamente, com mais firmeza. Se poderia ter salvo sua alma da queda. Mas era tarde. O sábado seguinte. No sábado seguinte, a irmã Piedade apareceu. No estacionamento da igreja, ela não entrou.
Veio apenas trazer uma cesta com doações. Alguém a viu, e logo a notícia correu. Ela ainda tem coragem de aparecer aqui. Isso é orgulho ou arrependimento? Ela devia ter vergonha. Mas uma irmã, calada, pegou a cesta, olhou nos olhos dela e disse: Se Deus te der outra chance, não despreze. Naquela noite, ela postou nas redes sociais uma única frase: Que os mesmos olhos que me julgam me vejam restaurada. E desativou o perfil. A igreja nunca mais foi a mesma. A queda da irmã Piedade mudou tudo. Algumas irmãs se afastaram. Outras começaram a servir com mais temor. O ministério passou a ser mais rígido, com prestação de contas. A assistência social foi reorganizada. Houve mais vigilância e menos confiança. O nome dela não era mais citado nos cultos, nem nos louvores, nem nas reuniões, mas sua ausência gritava. E mesmo depois de meses, ainda haviam aqueles que, ao olhar para o banco vazio da frente, se perguntavam: será que ela se arrependeu? Será que um dia ela volta? Será que a igreja vai saber perdoar? O culto daquela noite parecia ser mais um, entre tantos. Não havia nada de especial na programação. Nenhuma festividade, nenhuma visita anunciada, nenhum batismo. Era apenas um culto comum, em um sábado de temperatura amena, como tantos outros. Mas no mundo espiritual, algo estava prestes a acontecer. Eu entrei, como sempre, antes da oração inicial. Sentei no mesmo lugar, coloquei meu véu e pedi a Deus que naquela noite falasse comigo. Não por causa de mim, mas por causa de todos que estavam ali sem coragem de admitir. A queda da irmã Piedade havia deixado uma ferida. O cooperador levantou, fez a oração inicial e chamou um hino, mas foi esse hino que mudou tudo. Um hino como uma flecha. E se as feridas ainda doem, não te esqueças do teu Redentor. Mal a irmã começou a cantar, a igreja inteira foi tomada por um silêncio reverente, diferente. Era como se uma mão invisível segurasse o coração de cada um. Eu olhei para os lados. Havia olhos marejados por todos os cantos. O hino parecia escrito exatamente para aquele momento. E mais, para ela, mesmo caída, ele ainda te chama. Meu peito apertou. Como aquilo podia estar ali naquele dia, naquele tom, com aquelas palavras? Era como se o Espírito Santo estivesse reescrevendo a história, com acordes e versos. E quando a última nota do hino terminou, veio o inesperado. A profecia a um irmão conhecido por sua discrição, que raramente abria a boca além do necessário. Começou a tremer no banco. Levantou-se lentamente e, com os olhos fechados, foi até a frente. O cooperador, reconhecendo o mover, deu lugar sem dizer nada. E então, com voz firme e lágrimas caindo, ele falou: Assim diz o Senhor. Eu vi quando ela caiu. Vi quando ela desviou o propósito. Mas também vi quando, em silêncio, chorou sem ninguém ver. Não justifiquei o erro, mas não desisti da alma. Ainda tenho planos. E vos digo, não vos esqueçais de que eu sou aquele que perdoa. Porque, se julgais sem misericórdia, também sem misericórdia sereis julgados. A igreja explodiu em lágrimas. Não havia nomes, mas não precisava. Todos sabiam de quem Deus estava falando. Quebra da frieza até aquele momento, o ambiente espiritual era de desconfiança e frieza. O caso da irmã Piedade havia deixado marcas, dividido opiniões, esfriado afetos. Mas, com aquela profecia, algo se quebrou. Uma irmã que antes criticava a serva caída começou a chorar alto. Um irmão conhecido por sua rigidez baixou a cabeça pela primeira vez.
Uma jovem visitante, que nem conhecia a história, mas sentia o peso, caiu de joelhos pedindo perdão a Deus. O céu estava falando, e a igreja estava ouvindo. O que aconteceu? Depois, terminamos o culto em silêncio, sem despedidas longas, sem conversas nos corredores. Só um silêncio, reverente, reflexivo. Na saída, uma irmã que havia sido muito próxima da irmã Piedade disse baixinho para mim: "Sabe, eu fiquei com raiva dela, mas agora eu só consigo orar para que ela volte." E ali percebi, Deus estava restaurando o ambiente, não justificando o erro, mas limpando o que o julgamento humano havia endurecido. Mensagem inesperada. No dia seguinte, acordei com uma mensagem no celular. Era da irmã Piedade. Simples, direta, sem drama, sem defesa. Ouvi o que Deus falou ontem. Estava assistindo o culto online. Chorei a noite inteira. Ainda dói, mas agora dói diferente. Obrigada por não me esquecer. Li aquilo e senti algo dentro de mim se quebrar. Não era sobre certo ou errado. Era sobre arrependimento. E sobre o Deus que ainda fala com sua igreja, até mesmo no meio da vergonha. Reflexão pessoal. Naquela noite, entendi algo que nunca mais esqueci. A justiça dos homens afasta, o escândalo espalha, mas a voz de Deus reconstrói. A irmã Piedade não voltou imediatamente. Não houve uma restauração pública naquele dia. Mas naquele culto, algo foi refeito dentro de nós. Aquele hino, aquela profecia, aquela lágrima, tudo cooperou para nos lembrar que Deus ainda fala com a igreja e ainda busca os que caíram. Aquela manhã de domingo começou como qualquer outra. O sol tímido entrava pelas janelas da sala. O café coava na cozinha. E os preparativos para mais um culto iam se desenhando no silêncio da casa. Coloquei meu véu, meu vestido azul claro, o sapato confortável. Eu estava em paz, mas havia algo diferente no meu coração. Era como se Deus estivesse preparando meu espírito para algo que eu ainda não sabia. Cheguei mais cedo, como de costume. A igreja ainda estava vazia, exceto por um irmão da limpeza e uma irmã que cuidava das flores. Sentei no banco da frente, como sempre. O silêncio daquele lugar me ajudava a pensar, a orar, a organizar tudo dentro de mim. Até que a porta dos fundos se abriu. Olhei por instinto. E então, eu a vi. Ela voltou, era ela, a irmã Piedade. Depois de meses de silêncio, vergonha, fofoca e distância, ela havia voltado. Mas não como antes. Ela não usava mais as roupas caras, que antes chamavam atenção. Seu vestido era simples, os olhos baixos. Os cabelos, antes impecáveis, estavam presos de forma despretensiosa. Carregava no rosto uma expressão que misturava arrependimento, medo e humildade. Ela sentou no último banco. Ninguém foi até ela. Ninguém a abraçou, mas ninguém a expulsou. Apenas respeitaram sua volta. E isso, por si só, foi um milagre. O silêncio, que dizia muito. O culto começou e o cooperador não mencionou nada, nenhuma indireta, nenhuma alfinetada. Era como se ele tivesse sido instruído pelo Espírito para simplesmente deixar Deus trabalhar. Eu, do banco da frente, não conseguia parar de olhar para trás, não por julgamento, mas por espanto, por reverência, por gratidão. A mulher que um dia desviou ofertas destinadas aos necessitados estava ali, de véu na cabeça, olhos marejados, de joelhos dobrados. Não buscava holofote, nem reconhecimento.
Só buscava misericórdia. E algo em mim dizia que Deus estava derramando exatamente isso sobre ela. Quando o céu confirma, na hora dos testemunhos, uma irmã idosa levantou-se e, com a voz trêmula, disse algo que calou toda a igreja. Esta madrugada, o Senhor me mostrou alguém voltando para casa com os pés sangrando, mas uma mão invisível lavava os pés com óleo e dizia: mesmo que você não seja recebida pelos homens, eu te recebo com meu amor. Eu não sei para quem é, mas sei que é para alguém aqui dentro. A irmã Piedade colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Foi nesse momento que eu soube. Era verdade. Ela havia voltado. Mas o melhor, ela havia sido recebida pelo dono da casa. O alívio da rejeição curada. No final do culto, hesitei. Devo falar com ela? Será que ela quer? Mas meu coração queimava. Levantei. Fui andando até o último banco. Quando ela me viu se aproximando, baixou os olhos, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sussurrou: eu não esperava que você viesse. Sentei ao lado dela. Peguei sua mão e disse: se Deus não desistiu de você, quem sou eu para desistir? Ali, naquele banco, sem holofotes, sem pregação, sem explicações, aconteceu um dos maiores milagres que já presenciei. O perdão, sendo encarnado, não apenas falado. As palavras que faltaram. Antes conversamos por alguns minutos após o culto. Ela me contou que, durante todo o tempo longe da igreja, não conseguia dormir em paz. Tentou visitar outras denominações. Tentou voltar à vida comum. Mas nada preenchia o vazio. Eu roubei. Eu me enganei. E enganei outros. Mas a pior dor foi ver que eu mesma estava fora da presença de Deus. Ela disse que o culto daquela profecia, o que ela assistiu online, foi como um soco no coração e um abraço ao mesmo tempo. Aquela foi a noite em que decidiu voltar, mesmo sabendo que seria difícil. Eu mereço carregar a vergonha, mas eu preciso estar perto dele de novo, nem que seja no último banco, mas eu quero estar na casa do Pai. Entendi algo maior. Enquanto ela falava, meus olhos se encheram d'água. Ali, percebi que a disciplina da igreja foi justa, mas o julgamento humano é limitado. Só Deus conhece os caminhos da queda e da restauração. Ela não queria voltar ao ministério. Não queria mais cargos, honra, nem respeito público. Ela só queria a paz. De novo, a paz que só o arrependimento sincero devolve. A confissão dela não aconteceu num púlpito. Não houve microfone, nem culto especial, nem carta lida em assembleia. O que aconteceu foi íntimo, singelo e, ao mesmo tempo, poderoso. Um dia, após o culto, ela me chamou com os olhos. Estávamos sentadas no banco externo, ao lado do jardim da igreja. Era um final de tarde tranquilo. Os irmãos já estavam indo embora. Algumas crianças ainda corriam pelo pátio. E ela, com os olhos inchados, olhou para mim com o peso de quem carregava o mundo nas costas. Ela disse: posso te contar tudo, tudo mesmo? Porque até agora, ninguém sabe a verdade inteira. E naquele momento, eu entendi. Ela precisava se libertar. O início da queda. Tudo começou com um sentimento bobo. Ela contou. Disse que certa vez, durante uma campanha de arrecadação, ela foi responsável por guardar um envelope com um valor generoso. Ao chegar em casa, notou que havia mais do que o esperado. Uma parte dela pensou em ligar para o cooperador e relatar o erro, mas outra parte sussurrou: ninguém vai perceber. Usa só um pouco, depois você repõe.
E assim ela fez. Comprou uma blusa, um sapato e pensou: na próxima semana eu coloco esse dinheiro de volta. Mas a próxima semana virou um mês. O mês virou um ciclo. A mente engana, o espírito grita a ela. Contou que começou a justificar para si mesma. Eu sirvo tanto, trabalho tanto, faço tudo pela obra. Não tem problema me beneficiar um pouco. Deus conhece meu coração, mas o coração já estava corrompido. O problema é que o desvio pequeno vira um desvio maior, e o dinheiro, que antes era para sopão, mantimentos, cestas básicas, começou a financiar almoços caros, viagens, salão de beleza. Ela confessou: eu não era rica, mas queria parecer. Queria ser admirada. Queria que as irmãs me olhassem e dissessem: olha como a irmã Piedade é abençoada. Mas tudo era aparência. Por dentro, eu estava falida. Quando a luz se apagar ao momento em que ela percebeu que havia cruzado a linha, foi quando uma irmã carente chegou até ela chorando, pedindo ajuda com o aluguel. Ela tinha o dinheiro da caridade, mas não entregou. Naquele dia, algo morreu dentro dela. Eu fui para casa com o coração pesado. Não dormi. Sonhei com aquela irmã sendo despejada. Mas continuei. Fingi que não era comigo. Segui no personagem, de mulher usada por Deus. Mas no fundo, eu sabia que era uma ladra com véu. Os boatos e a humilhação pública, ela sabia que os rumores começariam. E começaram. Uma irmã viu uma compra em loja de grife e comentou. Outra notou um furo no controle dos valores. Um diácono questionou as contas e descobriu números faltando. Ela tentou disfarçar, alegou erro, jogou culpa em terceiros, mas chegou um ponto em que era impossível esconder. A liderança a confrontou. Neguei tudo. Olhei nos olhos de irmãos justos e menti. Disse que não sabia de nada, que estavam me perseguindo, que eu era inocente. E foi assim que a queda se tornou ainda maior. Pecado sobre pecado. Mentira sobre mentira. Orgulho sobre orgulho. A disciplina veio. E com ela, o afastamento, o exílio espiritual. Ela contou que, depois disso, ficou meses sem orar, sem ler a Bíblia, sem ouvir um hino. Se olhava no espelho e sentia nojo, não da sua aparência, mas do que havia se tornado. Eu que um dia chorei tocando Glória, Glória, Aleluia, no culto de Santa Ceia. Agora não conseguia nem dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não me achava digna. Achava que Deus já tinha virado o rosto para mim. O dia da ruína, mas a ruína veio completa. O emprego que tinha, perdeu. O marido ficou envergonhado e pediu um tempo. As amigas desapareceram. A casa, que antes parecia cheia de bênçãos, virou um túmulo. E foi nesse cenário que, pela primeira vez em meses, ela orou de verdade. Senhor, se ainda tiver um mínimo de misericórdia, eu não peço mais cargo, não peço mais honra. Só me deixa voltar para a tua presença. Me deixa sentir aquele fogo que eu sentia no banco da igreja. Mesmo que ninguém mais me queira lá, só não me tira de ti. E a volta começou. Depois disso, ela assistiu um culto online. Foi tocada por uma profecia. Começou a jejuar. Foi até a porta da igreja, mas não entrou. Voltou para casa. Chorou. Tentou de novo na semana seguinte, até que um dia tomou coragem. E ali, no último banco, começou o processo da reconstrução. Não sei se um dia vou merecer tocar na igreja de novo. Nem sei se alguém vai confiar em mim outra vez. Mas agora, eu só quero uma coisa: permanecer firme. Nem que seja invisível. Nem que nunca mais suba num púlpito. Eu só quero ser salva. A verdade liberta.
Ao terminar o relato, ela me olhou e disse: Pronto, agora você sabe tudo. Se quiser se afastar, eu entendo. Se quiser contar para os outros, também entendo. Mas eu precisava confessar. Não para me limpar com os homens, mas para me libertar diante de Deus. E eu, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Você não me perdeu. E mais importante, você voltou para o lugar certo. A presença do Pai. Quando cheguei naquela manhã de domingo, eu só queria um canto. Um lugar onde eu pudesse, quietinha, apenas respirar a presença de Deus. Não tinha pretensão de cantar, nem de abraçar ninguém, muito menos de ser vista. Eu só queria ouvir um hino. E talvez, se Deus quisesse, sentir um pouquinho da sua graça outra vez. Entrei com o coração apertado, os olhos no chão. Meu véu tremia nas mãos. Era como se o tecido sentisse o peso do meu passado. Eu escolhi o último banco da lateral, o mais escondido, e ali me sentei, torcendo para que ninguém me reconhecesse. Mas Deus não trabalha com esquecimento. Ele trabalha com restauração. O culto começou, mas algo estava diferente. Assim que o primeiro hino foi entoado, meus olhos se encheram de lágrimas. Não era apenas emoção, era quebrantamento. Era como se, através de cada nota, o Senhor estivesse dizendo: Você ainda é minha filha. Eu ainda te escuto. Eu nunca saí daqui. Durante a palavra, cada versículo parecia ter meu nome. Cada exemplo falava das minhas quedas. Cada advertência, dos meus desvios. Mas ao mesmo tempo, havia esperança. Um fio de luz que dizia: há chance de recomeçar. O abraço que eu não esperava. No final do culto, me levantei para sair o mais discretamente possível. Mas foi aí que uma irmã idosa, de véu branquinho, me viu. Ela se aproximou devagar, olhou nos meus olhos e disse: Filha, eu orei por você todas essas madrugadas. Deus me mostrou seu rosto no joelho dobrado. Ele não desistiu de você. E eu também não. E me abraçou. Mas não foi um abraço comum. Foi um abraço de alma, de cura, de aceitação. E quando ela me envolveu nos braços, outras irmãs se aproximaram. Uma a uma, com olhos marejados, foram me abraçando também. Ninguém perguntou detalhes. Ninguém exigiu explicações. Apenas disseram: Bem-vinda de volta. Quando o Espírito Santo age, não há resistência. Na semana seguinte, voltei ao culto com o coração mais leve. Me sentei no mesmo canto. Dessa vez, sem tanto medo. O cooperador me viu. E no fim da palavra, olhou para mim por alguns segundos, enquanto fazia a oração final. E então disse: Há uma alma aqui que achou que não era mais digna de estar nesse lugar, que acreditou que sua mancha era irreversível. Mas o Senhor manda dizer: Eu limpo o que ninguém mais quer tocar. Eu restauro o que os homens julgam perdido. Eu dou vestes novas. E eu chorei como nunca havia chorado. Ali, no banco da vergonha, Deus derramou sua glória, a reintegração. Sem palavras. Ninguém me chamou oficialmente para voltar ao ministério. Mas um dia, faltou quem limpasse o banheiro. Me levantei e fui ajudar. No outro domingo, a moça da porta não apareceu. Fiquei ali, dando a paz do Senhor, com um sorriso tímido. E, assim sem cargos, fui sendo reintegrada, porque mais do que cargos, o Senhor queria meu coração. E Ele já tinha conquistado isso. Encontros e olhares difíceis. Nem tudo foi fácil. Teve quem me evitou. Teve quem cochichou quando passei. Teve quem preferiu virar o rosto. E eu entendi, porque eu também já fui assim. Eu também já julguei. Mas Deus me ensinou que misericórdia é mais forte que memória. Então, em vez de me ferir, eu orava.
Senhor, cura também os corações que ainda me veem como antes. Mostra para eles a transformação que o Senhor já fez em mim. E pouco a pouco, até os olhares frios começaram a se aquecer. O ministério de quem foi quebrada hoje. Não toco mais como antes. Não prego, nem subo no púlpito. Mas o Senhor me usa. Na conversa com a irmã que pensa em desistir. No abraço apertado de quem caiu. Na palavra certa para quem chegou ferido. Porque quem foi quebrado entende o som da dor alheia. E quem caiu tem autoridade para ajudar outros a ficarem de pé. Se pudessem me ver agora, se aqueles que me acusaram com tanta fúria pudessem me ver agora, se os que me viram afundar soubessem como o Senhor me resgatou, se os que viraram o rosto soubessem como Ele virou o dele para mim, com compaixão, talvez entendessem que Deus não cancela, Deus restaura. E hoje, mesmo sem nome, sem posto, sem honra humana, eu me sinto honrada por Ele, porque Ele me perdoou, e o perdão me constrangeu.